Glória a Deus. Amém. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Abram em João, Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre as boas novas do Evangelho de João. Estamos aí nessa empreitada desde o capítulo 1 e hoje nós iremos ver o capítulo 15 do Evangelho de João. Eu quero lembrar que o acontecimento aqui do capítulo 15 de João ainda é sobre a ceia do Senhor. Esse acontecimento da ceia, ele inicia no capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, e depois ele continua quando Jesus anuncia quem é que vai traí-lo, e ele passa pelo capítulo 14, onde Jesus vai dizer o motivo pelo qual ele precisa ir. Ele vai ser crucificado, ele vai ressuscitar e depois ele vai ser levado aos céus. E aí Jesus está aqui instruindo os seus discípulos, ou dando as últimas instruções aos seus discípulos, antes de Jesus morrer, ressuscitar e ser levado ao céu. Até porque depois que Jesus subisse, os seus discípulos precisariam dar continuidade de toda a obra que Jesus começou. Então, o capítulo 13 inicia, capítulo 14, capítulo 15, 16, e termina todo esse acontecimento da ceia no capítulo 17, com Jesus fazendo a chamada oração sacerdotal. Mas hoje nós iremos ver sobre a videira. E aí, eu queria começar aqui, meus irmãos, orando. Então, vamos orar. Feche seus olhos, incline sua cabeça e vamos orar. Bendito Deus e Pai, louvado Senhor e engrandecido seja o Teu nome. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome, no nome do Senhor. E nesse culto nós já rendemos adorações a Ti, tanto através dos cânticos, hinos, como também nas nossas contribuições, que também são expressão de adoração ao Senhor, expressões de adoração. Entramos em comunhão com o Teu corpo, que é a igreja, contigo, Senhor, que é o cabeça, através da ceia do Senhor. E é chegado o momento onde a Tua palavra será lida, explicada e aplicada ao nosso coração. E como sempre fazemos, como sempre te pedimos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, rogamos que o Teu santo e bendito Espírito nos ilumine. Ilumina, Senhor, a cada coração aqui nessa noite. Vem com a Tua luz, vem com a Tua capacitação sobre os nossos corações, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor, para que ela seja clara, límpida, que nós possamos enxergar, Senhor, como conseguimos enxergar claramente, como no dia, que não haja trevas em nossos olhos, em nosso coração, mas que haja luz, para que nós possamos verdadeiramente compreender, enxergar a verdade do Senhor, por intermédio da Tua palavra. Faz assim, ó Deus, nos abençoa com a Tua palavra, nos corrige com a Tua palavra, nos anima com a Tua palavra. Traz a cada um de nós aquilo que precisamos, por intermédio da palavra do Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço, hoje e sempre. Amém, Senhor. Jesus vai falar sobre videira, ramos, frutos. Ele vai falar sobre tudo isso, sobre podas, cortes. Tudo isso Jesus vai falar aqui. E nós, pelo menos uma vez na nossa vida, nós já podamos uma árvore. Mesmo que não seja intencional. Por exemplo, você já passou por um lugar, por um mato, por um sítio, seja o que for, e quebrou um galho? Com que necessidade? Hã? Mas você já fez isso? Você estava passando, opa, deixa eu quebrar esse galinho aqui. Para quê? Para nada. Né? Para bater em alguém. Se a gente fosse católico, para benzer, né? Hã? Deixa eu pegar esse menino aqui, né?
Mas o ponto não é esse. O ponto é, quando fizemos isso com aquele galho, o que aconteceu com ele depois? Ele morreu, não é? Por quê? Porque aquilo que sustentava a vida dele foi desconectado, ou melhor, ele foi desconectado daquilo que dava vida para ele, que trazia vida para ele. E, portanto, quando algo ou alguém é desconectado daquilo que traz vida para ele, esse algo ou esse alguém morre. É isso que Jesus está tratando aqui com seus discípulos. Essa é a metáfora da videira e dos ramos. Porque a videira é a árvore que produz... A árvore que produz vinho? Uva! Já pensou? Já vem engarrafada assim no galho, né? É a árvore que produz uva. E o vinho, na escritura, ele tem vários significados, ou melhor, vários simbolismos. Você sabia que o vinho é símbolo de comunhão? Sim ou não? Não é à toa que na ceia do Senhor, a gente toma o suco da uva, que representa o sangue da nova aliança, da comunhão do corpo de Jesus. O símbolo, o vinho também é símbolo de alegria. Se você olhar o livro de Eclesiastes, você vai ver várias e várias vezes Salomão falando, olha, se alegra com o vinho, porque o vinho era símbolo de alegria. O vinho também é símbolo do sangue, o qual lava, limpa o sangue do cordeiro. Então Jesus, ele não está usando a metáfora da videira à toa. Isso foi pensado, calculado. Porque tudo que representa o vinho, que envolve aqui a Escritura, diz respeito aos discípulos de Jesus, consequentemente diz respeito a cada um de nós. O que eu gostaria que nós pudéssemos pensar aqui é tudo aquilo que representa essa, digamos assim, metáfora que Jesus está usando aqui, sobre a videira, os ramos, os discípulos, ele sendo essa videira, essa árvore, e tudo que consequentemente acontece, ou que deveria acontecer, com todos aqueles que são discípulos de Jesus. Do fundo do meu coração, eu estava eu acho que ainda estou um pouco aflito. Porque eu gostaria de verdade, porque esse texto é um texto muito importante. E eu gostaria de verdade que eu conseguisse transmitir para você o significado de tudo aquilo que Jesus está fazendo aqui, falando aqui. E a minha angústia era se de fato eu iria conseguir fazer isso. Eu comecei a preparar esse sermão segunda-feira. E até ontem, aliás, talvez até agora, eu não sei se eu consigo transmitir a importância desse texto. Leia comigo o versículo 1. Olha o que Jesus está dizendo. Eu sou a videira, o meu pai é o quê? Em algumas versões, né, agricultor, em outras, viticultor. Né, o agricultor é aquele que mexe com qualquer tipo de planta. O viticultor é o especialista em videira. E a palavra lá no original pode ser traduzida para as duas coisas sem problema. Eu não sei se você está percebendo isso aqui. Mas, usando de novo aquele símbolo do galho quebrado, que ele morre, não é isso?
A ideia de Jesus, você já ouviu falar em enxerto? O que é um enxerto? Hã? O que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Você lembra do que Paulo fala em Efésios 2? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. O que Jesus está dizendo quando Ele diz que o Pai é o viticultor, o agricultor e Ele é a videira, é que nós éramos que nem galhos que foram arrancados, quebrados e que não havia vida em nenhum de nós. Mas esses galhos foram pegos e enxertados na videira. Por quem? Pelo próprio Deus, que é o agricultor, o viticultor, que pegou galhos mortos, quebrados, restaurou eles e enxertou naquilo, na única coisa que pode dar vida a galhos mortos. É disso que Jesus está falando. Eu sou a videira. O meu pai é o viticultor, o agricultor, aquele que pega os ramos mortos e enxertam na videira. Você já tentou fazer algo assim? Pegar o galho quebrado e botar de volta? Já tentou? Se você conseguisse, você chamaria isso de quê? Hã? É por isso que a conversão nós chamamos de milagres. Porque são galhos mortos que voltam à vida depois que o agricultor milagrosamente consegue colocá-lo na videira. Você está entendendo isso? Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Deus é o agricultor que pega esses ramos mortos e novamente dá vida para eles. Quando? Como? Enxertando na árvore da vida, chamada Jesus. Jesus está dizendo isso aqui. Isso aqui é muito profundo que Jesus está falando e ao mesmo tempo simples. É simples porque não passa de um enxerto. Mas é profundo porque só Ele pode fazer. Só o Pai pode fazer. Mais ninguém. E aí eu queria que você entendesse que aqui tem o chamado processo do discípulo. Que Jesus está falando para quem? Para quem? Para os discípulos. Então eu queria começar, já que o Pai é o agricultor, falando para você quais são esses processos do discípulo. Como inicia o discípulo e o que o discípulo vai ter depois que ele é enxertado. Amém? Então vamos começar. Versículo 2. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o quê? Corta. E todo ramo que dá fruto, ele o quê, irmãos? Está todo mundo vendo o texto? Tá? Então vamos de novo. Versículo 2. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa. O que seria o limpar? Seria o podar. De qualquer maneira, a árvore vai ser limpa. E aí, eu queria que você entendesse o seguinte. Aqui tem um jogo de palavras que, infelizmente, no português não dá para perceber. Porque o jogo de palavras é nas duas palavras, cortar e limpar.
é o airei e o tek-airei. São palavras bem parecidas no grego, mas em português são palavras totalmente diferentes. Cortar e limpar. Então, há esse jogo de palavras. O ramo que não dá fruto, ele corta. O ramo que dá fruto, ele limpa. O mais interessante é que tudo isso aqui, versículo 3, ó. Vós já estáis limpos. Eu queria que você voltasse para o capítulo 13. Volte aí. Capítulo 13. Versículo 10. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou, precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Por quê? Ele estava falando de quem? De Judas. Vocês lembram que depois que Jesus anuncia o traidor, o que acontece? Judas vai embora. E a partir do capítulo 13, versículo 31, Judas já não está mais. Leia o versículo 30 do capítulo 13. Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu. Então, a partir do versículo 31 do capítulo 13, Judas já não está presente. É como se ele não está limpo, então ele foi cortado. Versículo 2 do capítulo 15, vamos ler de novo. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. E aí o versículo 3 começa dizendo: vós já estão limpos. Então, qual é o processo do discípulo? Primeiramente, o discípulo, ele é limpo. E é limpo por quem? Por Deus, por Jesus, pela palavra do Senhor. Porque é a palavra do Senhor que nos santifica. É a palavra do Senhor que nos lava. É a palavra do Senhor que traz para nós essa limpeza. É por isso que a gente, irmãos, a gente investe tanto em ensino da palavra. Porque é pela palavra do Senhor que a sua igreja é limpa. É pela palavra do Senhor que a sua igreja é sarada, é lavada, é santificada. É pelo lavar da água pela palavra, como diz Paulo aos Efésios. É a palavra que vai nos limpar. É a palavra que vai nos santificar. Mas a primeira coisa que o discípulo precisa ser é limpo. Mas o discípulo não consegue se limpar sozinho. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, não, eu não vou para Jesus não. Agora não, eu vou primeiro me consertar. Você já ouviu alguém dizer isso? Quando que ele vai para Jesus? Nunca, porque ele nunca vai se consertar. Ninguém vai para Jesus depois de se consertar. A gente vai para Jesus para que ele nos conserte. Para que ele nos limpe. Antes de tudo, o discípulo ele é limpo, mas ele não é limpo sozinho. Ele é limpo pelo próprio Deus. É Deus quem polda. É Deus quem faz a limpeza. E não nós. Mas o discípulo, ele precisa ser limpo. Aí a outra coisa que ele fala é que ele é limpo para quê? Para dar frutos. E aí, quando a gente pensa nisso, o que geralmente nós pensamos? O que seria o fruto aqui? Dar muito fruto, seria o quê? Diga aí, pode falar. O que é dar fruto?
evangelizar, serviço. O que é fruto aqui? Esse seria o fruto? Hã? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Uma pessoa pode trazer outra pessoa a Jesus sem ser convertido? Não? Uma pessoa que está lá na igreja, ele está lá, mas não é convertido, ele está lá. Ele pode convidar alguém e essa pessoa vir? Ele deu fruto? E aí? Eu quero saber. Porque aquele que não está nele, ele corta. Como é que vai dar fruto sem cortar, se ele cortou? Então o que é o fruto aqui? O fruto é a conversão. É óbvio que o evangelismo faz parte de alguém que tem a vida transformada. Mas o evangelismo em si não é o fruto. O evangelismo é a consequência de alguém que teve vida. O fruto é a vida. É o ramo que produz vida, que ele passa a ter vida. E aí, como consequência, obviamente, se alguém é transformado, consequentemente, ele vai evangelizar. Mas não é o evangelismo em si, mas é a vida que é produzida. É por isso que o galho, que é aquela coisa, né? Quais são os galhos que a gente corta? Hã? Os secos, né? Mas ele não está na árvore ainda? Hã? Só porque é feio, né? Por que a gente corta ele ainda estando na árvore? Não, é porque ele não tem vida. Ele não tem vida. Se ele continuar lá, ele vai florescer de novo? Ele não tem vida, ele já morreu. É por isso que é cortado. Então aqui, e preste atenção, eu não estou dizendo que o evangelismo não é algo que faz parte. Faz. O que eu estou dizendo é que não é só isso. O fruto não é só o evangelismo. O fruto é a vida, é mudança de vida. Aliás, é que agora vai ter vida no ramo. Algo que não tinha. E aí, consequentemente, ele está vivo. E aí, obviamente, ele vai produzir. Vocês estão entendendo, irmãos? É disso que se trata. Então, primeiramente, o discípulo ele é limpo. Por quem? E aí depois é gerada vida nele. E aí, obviamente, ele vai frutificar. Como consequência disso, né, que é o que Jesus vai dizer agora, ele é limpo, o Pai enxertou, agora tem vida nesse ramo, mas ele só vai continuar assim, limpo, com vida, se ele permanecer. Olha aí, versículo 4. Leia comigo aí, versículo 4. Permanece em mim, e eu permanecerei em vocês. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim
nada podereis fazer. Eu acho muito legal porque há algumas palavras que, infelizmente, quando são traduzidas, elas perdem um pouco a força do significado. E essa palavra permanecer é uma delas. E isso é em qualquer idioma, tá? Não é porque é uma língua já morta, não. Mas em qualquer idioma, quando você faz determinadas traduções de determinadas palavras, perde a força. Por exemplo, se nós fôssemos traduzir a palavra saudade, não é? Para qualquer outro idioma que fosse, para o inglês, como é traduzido para o inglês saudade? Miss. Seria o I miss you. Mas teria o mesmo significado de saudade? Não. Porque em inglês seria um sinto sua falta ou sentir falta de você, né? Mas quando a gente diz que está com saudade de alguém, é muito mais além do que uma mera falta que você sentiu de alguém. Por exemplo, um professor, né, você faltou na aula dele. Aí na aula seguinte ele disse, olha, senti sua falta. Ele estava com saudade de você? Talvez seja uma peste tão grande, né? Que ele ficou, rapaz, senti falta daquela peste. Mas não é saudade. E essa palavra aqui é uma daquelas palavras que perdem a força do significado. Porque a ideia do permanecer não é só estar lá. É que quando você está conectado naquilo, você se torna tal qual aquilo ao qual você se conectou. Deu para entender? Digamos que nós fôssemos um galho de palmeira, enxertados na videira. Agora nós somos videira. Não a igreja, tá? Deixamos de ser o galho de palmeira e passamos a ser um galho de videira. Mas isso só vai ser se permanecer. A partir do momento que desconectar, se for desconectado, deixa de ser videira e volta a ser o que era. Você está entendendo? Trazendo para nós, quando somos enxertados, ganhamos vida, mas se desconectarmos, morremos outra vez. É isso que Jesus está falando aqui. Se vocês permanecerem em mim, se vocês continuarem em mim, vocês serão tal qual eu sou. Serão meus discípulos. Serão parecidos comigo. Os discípulos de Jesus, eu gosto muito de fazer questionamentos quando eu estou lendo a Escritura. Por que as pessoas olharam para Pedro, depois que Jesus foi preso, e disseram, tu é um deles? Por quê? Eles dizem, né? Tu fala como eles. Tu fala como ele. Outro disse, tu é um galileu. Porque Pedro já estava tanto tempo com Jesus, que ele assimilou a maneira como Jesus era. É isso que Jesus está falando aqui. Se vocês permanecem em mim, vocês se tornam como eu sou. Então esse permanecer é algo que quando você está conectado com aquele algo, você se torna tal qual aquele algo que você se conectou. É interessante que o ser humano ele é muito assim, né? Você já viajou para outro estado? Passou uma semana lá, voltou como? Passou uma semana no Rio de Janeiro, volta igual uma radiola, cheando.
Veio de Pernambuco, volta como? No dia, no... Vai para Bahia, já fala cantando, né? Oh, todo... Mas o ser humano, ele é assim. E com relação ao nosso Senhor, nós devemos ser ainda mais. E quanto mais nós permanecermos nele, mais tal qual a ele nos tornaremos. Então o discípulo, ele é limpo, mas ele precisa permanecer. Amém? Ele é limpo, mas ele precisa permanecer. E quando ele permanece, olha o que acontece. No versículo 6, Jesus vai trazer aqui, né, um juízo, né, que ele vai dizer: quem não permanece em mim é jogado fora e seca. É o que nós estávamos falando no início, né? A semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e são queimados. E aqui ele está falando realmente de condenação. Quem não permanece em mim, seca, morre e é jogado no fogo. Jesus está falando de condenação. Mas vamos ler, vamos continuar aqui. Porque depois disso, ele vai falar 3 coisas que os discípulos que foram limpos e permanecem no Senhor, eles precisam ter. Vamos lá, versículo 8. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Então, primeiramente, o discípulo, ele é limpo, ele permanece na videira, e depois ele vai dar frutos que glorificam o Pai. E quais são esses frutos que glorificam o Pai? É a nossa vida, meu irmão. Essa nossa vida é uma vida que glorifica a Deus ou não. Se os nossos pensamentos, se as nossas ações, se a nossa maneira de falar, até a nossa maneira de vestir. Tudo isso glorifica a Deus. Traz glória para Deus. As pessoas olham para nós e dizem: glória a Deus, porque eu estou vendo que você é um discípulo. Esse é o fruto que glorifica o Pai. Quando as pessoas nos olham e dão glória a Deus pela nossa vida, pela nossa maneira de agir, de pensar, de falar, de se comportar. As pessoas dariam glória a Deus se nós fôssemos mal educados? Se nós saíssemos jogando lixo na rua? Se fizéssemos confusão aonde a gente chegar? Pelo contrário, né? O que elas diriam? O que normalmente elas dizem, né? E é porque são crentes. Então o discípulo, ele é limpo pelo agricultor, que é o Pai. Ele permanece e ele dá frutos que glorificam o Pai. A nossa vida precisa glorificar o nome do nosso Senhor. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e glorificar a Deus. Não é glória para nós, é para Ele. É honra para Ele. É glorificar a Ele. Por quem nós estamos sendo. Porque não fomos nós que nos limpamos. Foi Ele quem nos limpou. E se somos quem somos, é graças a Ele. Por isso, Ele precisa ser glorificado em nós. Amém? Mas uma segunda coisa precisa despertar naqueles que permanecem. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Aqueles que foram limpos, que permanecem, dão frutos que glorificam o Pai, também amam, têm amor em si. E aí,
algo que nós já falamos outras vezes aqui, eu quero repetir. Amar não é aceitar o erro. Pelo contrário, amar é corrigir o erro. Quando nós corrigimos alguém, não é porque a gente não gosta, é porque ama, porque se importa. É o que a própria palavra do Senhor fala em relação a nós. Deus corrige a quem ama. O amor corrige, o amor não aceita o erro. Então não é porque a gente ama que nós temos que aceitar aquilo que é errado. Pelo contrário. Se nós buscamos a correção é justamente porque amamos. Então o discípulo de Jesus amou nele. E aí há uma terceira coisa. Versículo 10. Se obedecer aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Vamos com calma. O discípulo, ele é limpo. Amém? O que mais? Ele permanece. Se ele permanecer, ele vai dar frutos que glorificam o Pai. Ele ama, ele obedece. Se não obedece, é porque não está permanecendo no Pai. Ninguém está na videira e não obedece aos mandamentos. São coisas diametralmente opostas. Ou você obedece estando na videira, ou se você não obedece, você não está na videira. A quarta coisa que acontece com o discípulo que permanece está no versículo 11. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O discípulo que permanece na videira, ele tem a alegria completa. E é engraçado porque a gente tem uma ideia muito distorcida de alegria. A gente acha que de ter uma alegria plena e completa, pelo menos aqui, né? É não se entristecer. O que é impossível. Né? Por exemplo, quem é pai e mãe aqui, quando o filho desobedece, você fica feliz? Sim ou não? Como é que você fica? Triste? É ou não? Você que é filho, quando leva uma bronca do pai e da mãe, como é que você fica? Feliz? Não. Fica como? Triste. Mas o ponto... com raiva, né? Mas o ponto aqui... Olha o final do versículo 11. E a vossa alegria seja plena. Essa palavra plena, ela tem dois sentidos. Ela pode ter o sentido de completa, como também tem o sentido de verdadeira. Alegria verdadeira, alegria plena, alegria completa. E o que isso significa? Significa dizer que a nossa alegria não depende de acontecimentos aqui. Ou que os acontecimentos daqui não tirarão a nossa alegria. Porque a nossa alegria está no fato de permanecermos no Senhor. É disso que se trata a alegria plena, completa, verdadeira. É que nós somos alegres não porque ganhamos dinheiro, não porque temos tudo que queremos, não porque temos uma saúde perfeita, mas nós somos alegres porque estamos no Senhor, porque permanecemos nele, porque Ele nos limpou. A nossa alegria está nele e não nas coisas que nós temos ou deixamos de ter. Porque se a nossa alegria estiver nessas coisas,
Então a nossa vida é uma montanha russa. Uma hora eu estou em depressão porque eu não tive aquilo que eu queria, e outra hora eu estou transbordando de alegria. Mas a nossa felicidade, a nossa alegria não está nessas coisas, está no fato de que agora nós temos vida, porque nós permanecemos no nosso Senhor. Versículo 14 e 15. O discípulo, ele é limpo, ele permanece no Mestre, ele dá frutos que glorificam o Pai, ele ama, ele obedece, ele tem a alegria verdadeira. Versículo 14 e 15, ele se torna amigo do Mestre. Versículo 14: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigo, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. O servo não precisa saber o que o Senhor ordenou para ele fazer. Ele simplesmente faz, sem questionar. Esse é o servo. Mas o amigo revela as alegrias, o amigo revela aquilo que ele vai fazer. Em outras palavras, revela os planos. Nós diríamos que Jesus revelou os planos dele para os discípulos? Sim ou não? Sim. Quantas e quantas vezes ele não disse: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto e tudo mais? Várias vezes. Então Jesus, aos amigos, aos que permanecem, se tornam amigos. E aos amigos ele revela os seus propósitos. Deus revelou o propósito dele em Cristo Jesus a todos aqueles que se tornam amigos dele. Nós sempre dizemos assim, né? Aliás, as pessoas dizem: Deus tem um plano para a sua vida. Você já ouviu isso? E geralmente quando elas dizem isso, o que é que elas querem dizer? Porque, sinceramente, na maioria das vezes eu nem sei o que a pessoa está querendo dizer quando ela diz isso. Deus tem um plano na sua vida. Sim, e o que isso significa? O plano que Deus tem para todos nós: salvação, perdão e vida eterna. Esse ele revela e dá aos seus amigos. E quem são os amigos? Aqueles que são limpos, aqueles que permanecem, aqueles que dão fruto, que glorificam o nome do Pai, aqueles que amam, aqueles que obedecem, aqueles que têm alegria nele. Esses são os amigos. Por último, algumas coisas com Jesus são fáceis, outras o contrário de fácil. E essa que nós iremos falar agora é dessas. E de fácil não tem nada. Porque é engraçado, né, que até agora ele está falando coisas boas, né? Não que a outra que ele vai falar não seja boa, mas é porque para nós às vezes parece não ser. Porque ele está dizendo: olha, vocês serão limpos. Olha, quem não quer ser limpo, né? Quem não quer ser purificado? Vocês vão permanecer, vocês vão dar frutos que glorificam o Pai, vocês vão amar, vocês vão obedecer, vocês vão ter uma alegria completa. Vocês serão meus amigos. E quem não quer ser amigo do rei? Mas olha o que ele vai dizer agora. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, porque vocês seriam dele. Mas o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo.
Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se vocês obedecerem a minha palavra, obedecerão também. Se não obedeceram a minha palavra, não obedecerão também a vossa. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai. Para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Aquele que é limpo, que permanece, que dá frutos, que glorificam o Pai, que ama, que obedece, que tem a alegria plena, perfeita, verdadeira, e que se torna amigo de Jesus, esse o mundo vai odiar. Não é uma opção. É engraçado, irmãos, que a primeira vez em que apareceu um registro de uma literatura pagã a respeito dos cristãos, sobre o ódio que o mundo tinha deles, foi de um homem chamado Tácito. Lá em 115 depois de Cristo. E ele estava falando a respeito daquele período de Nero. Vocês lembram? Nero tocou fogo em Roma. E o que acontece é que haviam 12 bairros, 12, 16, em Roma. E Nero tocou fogo dos 14 em 12. 2 bairros ele não queimou. Exatamente os 2 bairros onde a maior concentração era de cristãos. Então ele toca fogo. Aliás, ele bota a culpa do fogo em Roma nos cristãos. E o que vocês acham que os cidadãos romanos fizeram depois disso com os cristãos? Hein? Perseguiram, bateram, prenderam, mataram, colocaram fogo. Cristãos eram enfiados, literalmente enfiados em estacas, derramava óleo e tocava fogo. E aí nessa literatura, que eram anotações dos anos, Tácito fala coisas como essa daqui, ó. Escute aí. Ele falava que os cristãos, eles ateavam ódio contra a raça humana. Essa era o que os cidadãos romanos falavam dos cristãos. Eles fazem ódio contra a raça humana. Eles também acusavam eles de serem abominações e de terem práticas vergonhosas, o que é uma ironia, né? Um romano daquela época falar que os cristãos tinham práticas abomináveis e que eram aberrações. Eles, que praticavam orgias a céu aberto, acusavam os cristãos de terem práticas abomináveis. Mas o que eu quero dizer para você é que, como disse Salomão em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu. Eclesiastes 1:9, ele vai dizer isso. Aquilo que era,
voltará a ser. Jesus foi perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. Os discípulos na época de Nero foram perseguidos. E nós também seremos. Aliás, nós já somos acusados de coisas semelhantes a essa daqui. Ódio contra a raça humana. Talvez você não tenha ouvido essa frase, mas você ouviu essa aqui, ó. Os cristãos propagam discurso de ódio. E quando é que os cristãos fazem isso? Quando eles falam sobre família, quando eles falam contra ideologia de gênero, quando eles falam do papel do homem e da mulher, seja na família, seja na sociedade. Eles são acusados de serem propagadores de discurso de ódio. E o que você acha que vai acontecer? O mundo irá nos odiar. E por quê? Versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Por que que o mundo nos odeia? Porque nós não somos desse mundo. Por que que o mundo nos odeia? Olha aí, versículo 27. E vocês também darão testemunho de mim, porque vocês estão comigo. O mundo nos odiará, porque a partir do momento que nós estivermos enxertados em Jesus, nós já não pertenceremos a esse mundo, porque permaneceremos no Senhor. E uma vez estando no Senhor, iremos dar testemunho dele. E seremos acusados de propagar o ódio por pregarmos a verdade. Por isso, esse é o processo do discípulo. Ele é limpo. Ele permanece. Ele dá frutos que glorificam o Pai. Ele ama, obedece, tem alegria plena, se torna amigo do seu Senhor, e o mundo irá persegui-lo. Nós damos graças a Deus que pelo menos por enquanto nós não somos ainda perseguidos. Mas não se engane. Se dessa geração não passar, o Senhor não voltar, aqueles que permanecerem irão ser perseguidos por causa da verdade. Porque sempre foi assim. E sempre será assim. Porque os discípulos não permanecem a esse mundo. E os discípulos dão testemunho do seu mestre. Amém? Jesus. Eu comecei falando, né? Que todos nós já quebramos um galho, né? E quando esse galho é quebrado, ele morre. Mas Jesus é a única árvore que recebe todos os galhos quebrados. Enxerta nele mesmo. E esse galho volta à vida. Eu queria que você saísse daqui com essas 5 coisas que eu falei. O discípulo, ele é limpo pela palavra. Ele precisa permanecer no seu mestre. Ele dá frutos e glorifica o seu Pai. Ele ama, ele obedece, ele tem alegria plena. O discípulo se torna amigo do seu mestre. Mas o discípulo também será perseguido. Eu queria que você saísse daqui com esse pensamento. Mas ainda que sejamos perseguidos, lembre-se, Jesus é a única árvore que pode nos trazer vida. Não há vida fora do Senhor.
Ele é a videira, nós os ramos. E se permaneceremos nele, se permanecemos nele, nós temos vida. Lembre-se disso. Não há vida fora da videira. Fique de pé aí no seu lugar. E eu terminei falando isso porque se a gente for perseguido, e ainda que nos custe a nossa vida, lembre-se, só temos vida no Senhor. E portanto, não vale a pena negar. Não vale a pena abrir mão, porque se formos cortados, não temos vida. É melhor morrer pelo Senhor, conectados nele, porque nós sabemos para onde a gente vai. Se morrermos no Senhor, estaremos com o Senhor. Mas se morrermos desconectados dele, permaneceremos desconectados do Senhor. Então, independente da perseguição, continue firme no Senhor. Ele nos deu vida e Ele nos garante vida eterna. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Porque é somente ela, Deus, que traz essa verdade. Ela é a verdade. E é a verdade absoluta. Num mundo de relativos, o Senhor, pela Tua palavra, com a Tua palavra, é a verdade. E assim como não há outro ser humano igual ao outro, não pode haver outra verdade, porque a verdade é uma pessoa. A verdade é o Senhor. O Senhor é a verdade. E essa verdade foi registrada nas Escrituras. Por ela vivemos, por ela nos movemos, nela cremos. Nela tem as palavras de vida do próprio Senhor. Palavras essas que vimos essa noite. Que o Senhor é a videira verdadeira e nós os ramos. E que só há vida naqueles que permanecem em Ti, mas que antes foram limpos por Ti. Agricultor, viticultor. O Senhor nos enxerta na videira. Depois de nos limpar. E uma vez limpos, se permanecermos no Senhor, tudo aquilo que a vida de um discípulo traz, será trago a cada um de nós. Frutos que glorificam o Pai, amor, obediência, alegria plena, a amizade e a perseguição. Mas ainda que sejamos perseguidos, é como Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que nada nos separará do Teu amor, Senhor. Nem tribulação, nem fome, nem angústia, nem pranto, nem dor. Porque nada nos separará do amor de Cristo. Essa é a nossa convicção. Que nem anjos, nem poderes, nem principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A videira verdadeira, no qual todos nós, ramos que antes mortos, hoje temos vida nessa videira. E portanto, Senhor, em nosso coração jamais queremos negar o Senhor. Porque só Tu, Senhor, tem e é a palavra de vida eterna. Coloca isso em nosso coração, Senhor. Que só podemos ter vida estando em Ti.
E quando estamos no Senhor, nos tornamos tal qual o Senhor é. Coloca isso plenamente em nosso coração. Mas assim, com todos aqueles que vieram nessa noite, aqueles que nos visitam, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, todos os irmãos, obrigado pela tua palavra que o Senhor falou primeiramente ao meu coração. E falou por intermédio desse servo, um mero instrumento. O Senhor falou ao coração do teu povo. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que é viva, eficaz, que traz ao nosso coração alento, traz ao nosso coração conforto, consolo, ânimo, fortaleza, mas que ao mesmo tempo nos confronta, nos transforma, nos exorta, porque assim é a palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz. Sempre fala conosco pela tua palavra e somente por ela. Em nome de Jesus, obrigado pela tua presença neste lugar, por receber a nossa adoração, por ouvir as nossas orações, o nosso clamor, pela nossa adoração, nosso culto que subiu até o teu trono e desejamos que o Senhor tenha se agradado dele. Obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui. Muito obrigado verdadeiramente por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Esperamos voltar para as nossas casas, edificados pela palavra do Senhor, cheios do teu Espírito Santo, fortalecidos na comunhão e no corpo de Jesus. Nos dá, Deus, tudo o que precisamos para continuarmos a nossa vida cristã, iniciando mais essa semana de lutas, de tribulações, de dificuldades, de trabalho, mas cheio da presença do Senhor, que é o mais importante para nós. Leva-nos, nos protege no caminho de volta, e que essa palavra continue a trabalhar na mente e do coração de todos aqueles que a ouviram. É isso que eu te rogo, te peço, e em nome de Jesus, eu te agradeço. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.